7, estamos de volta com Abrindo o Verbo na Mirante News FM. Entrevista na Mirante News. E nós estamos recebendo nos estúdios da 104,1, o Estúdios Mestre Dani Cabral, o secretário de Estado de Assuntos Legislativos do Governo do Estado, Raimundo Cotrim, ex-deputado, agora está na função de secretariado executivo do governo. É uma pasta muito importante porque o senhor dialoga, né, justamente com membros da bancada que compõem a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Secretário, seja bem-vindo, boa tarde. Pois é, boa tarde. Aqui é uma satisfação estar aqui com os ouvintes, né, na Rádio Mirante News FM. Antigamente era M, eu recordo quando, naquela época de 98, de combate ao crime organizado, ela deu um suporte muito grande para o trabalho, né? E também aqui com as apresentações aqui de você, aqui o Rodrigo Bonfim e nosso amigo Wallace Brito, né? E a gente tem uma satisfação muito grande de estar falando para o Maranhão, né? E com relação ao nosso trabalho, nós estamos conversando. É uma secretaria que está muito vinculada à de Rubens Pereira, da SECAB. Então, nós estamos sempre trocando ideias, levando algumas ideias para o governador e também conversando com os deputados. Nós temos bom relacionamento, inclusive, com a presidente da Assembleia. E sabe que hoje são 42 deputados, são de partidos diferentes, de ideias diferentes. E a gente tenta de forma, de tudo quanto é forma, para que a gente possa alinhar com o governo naquilo que é possível. Evidentemente que tem outros, que toda a Assembleia, todo Legislativo, é necessário ter oposição, que é isso que eu digo sempre, que a oposição estimula mais o governo, ao secretário trabalharem mais em busca sempre de atender os anseios da sociedade. Secretário Raimundo Cotrim, como é que você observa hoje essa composição da Assembleia Legislativa? Ano passado tivemos, né, aquele fato envolvendo a eleição para a mesa diretora, que acabou revelando uma divisão dentro da Assembleia Legislativa. Uma divisão bem acentuada, né? Metade. Pois é que E hoje em dia, como é que você observa isso? Acredita que o governo tem mais deputados? É mais fácil o diálogo? E até a conversa, a composição, de que forma você analisa? Eu acho que é pela primeira vez na história, se não é do Maranhão, do Brasil, ter uma divisão de 21 a 21 numa eleição de duas votações seguidas. Então, aqui no Maranhão, há 20 anos mais ou menos, o regimento interno determina que a pessoa com mais idade é o vencedor que foi aplicado aqui. Isso já vem essa norma já vem ao longo de muitos anos. Eu vi alguma coisa na imprensa dizendo que era recente. Não, isso já vem, eu fui deputado 12 anos. Antigo, né? Isso já vem mais de 15 ou 20 anos, já vem de muitos anos se aplicando essa regra. Embora a gente acharia difícil 42 deputados em duas seguintes eleições, dar empate. É um negócio que a gente é difícil de acreditar. Se na primeira empatou, na segunda, alguém deveria ter um voto a mais ou menos, continua a mesma, as pessoas foram fiéis a seus candidatos, mas eu acho que passou as eleições, aí vamos trabalhar para que a Assembleia Legislativa possa trabalhar de forma uniforme, em busca, sempre defendendo aqui o Estado do Maranhão, com suas indicações, com suas críticas, com suas solicitações. E o governo do Maranhão, o Brandão, é um governo de diálogo. E ele gosta de ouvir. Ele agora reuniu praticamente com quase todos os prefeitos do Estado, que não é fácil reunir de 10 toda semana, 50 prefeitos, são 217. Então, é para que ele possa ouvir os prefeitos, e ele sempre falou, sempre disse que ele é um governo municipalista. Então, ele está fazendo o trabalho, tanto é que a própria pesquisa, ele está numa situação muito boa,
e vamos trabalhar para que ele continue trabalhando e atendendo aqui os anseios da população. Essa divisão que o Wallace mencionou ainda há pouco pegou o governo de surpresa, porque a gente sempre acompanhou um relacionamento institucional do governo do Estado com a Assembleia Legislativa. E é um relacionamento muito bom, inclusive. Olha, a imprensa, de modo geral, nós que estávamos acompanhando, foi pego todo mundo de surpresa, porque o governo, até todas as pessoas aqui achavam que o governo tinha 38 votos. O grupo do governo tem como da deputada presidente, e na hora houve uma divisão. Então, isso é como eu digo, a Assembleia são 42, cada um pensa diferente, e de repente houve esse fato, mas terminou as eleições, o que nós não podemos é estar 21 a 21, a gente tem que estar unindo, para que forme-se o grupo unido, porque a Assembleia não pode estar desunida. Então, tem votações importantes de interesse da sociedade e aí os deputados, porque a oposição ou não, então vamos fazer as críticas, mas vamos trabalhar em prol da sociedade para que é isso que o deputado é eleito. E passado esse episódio, secretário, ficou mais difícil, assim, a sua secretaria dialogar com a maioria, por exemplo, daqueles que foram, nesse determinado momento, oposição, ou a situação já meio que voltou a ser de maioria governista lá na Assembleia? Hoje, pelo que se observa, voltou o que era antes. A maioria é governo. Realmente, o governo conversa com todos, tanto a oposição como o governo. Quer dizer, o compromisso do governo e nós, secretários, é tentar, de todas as formas, unir os deputados junto ao governo para que para que o governo possa continuar esse trabalho, que é o governo trabalhando da maneira que está com uma minoria na Assembleia, com certeza ele tem dificuldade de aprovar seus projetos. Então, os projetos todos que vai do Executivo são de interesse da sociedade, então a Assembleia, eu acredito que voltou ao que era antes. Isso é importante para o deputado, evidentemente, tem sua independência. E houve esse fato, mas, pelo que se observa, já passou aquela fase e agora vamos abraçar uns aos outros e continuar trabalhando. Sobre essa questão a fase já passou. A gente citou aqui por várias vezes a palavra oposição. E a gente observou a formação de um desenho de um bloco que diz não ser de oposição, mas tem atitudes de oposição e que fazem parte ali do bloco parlamentares como, por exemplo, Carlos Lula, Rodrigo Lago e principalmente Otelino Neto, que entrou, né, com essa ação, questionando a forma como foi conduzida a eleição. Na condição de secretário de Assuntos Legislativos e também por parte da própria articulação política do governo, já se teve algum diálogo também com esses parlamentares? Como é que o governo analisa esse cenário de oposição velada? O governador é uma pessoa simples, que uma maneira dele é acomodar. Então, não se tem, se houve um fato, não há nada pessoal, é questão de oposição de política. Ele pensa de um jeito, muitas vezes o outro deputado pensa de outro, e tem aquelas discussões que é do próprio legislativo, mas eu penso que esse fato de oposição é questão política partidária e não nada pessoal. Quando a gente tem observado que quando há muitos projetos, os próprios deputados, que muitas das pessoas, a oposição estão votando junto com o governo, porque isso aqui é de interesse da sociedade. Então, são fatos que se tem algum problema de discussão de uma matéria, se tem discussão o deputado vai para a tribuna, fala com o outro, rebate, mas terminou. Ali é um fato técnico, não há nada pessoal, nem do governo, e nem com certeza da parte de nenhum deputado. Secretário Raimundo Cotrim, dentro daquilo que o governo tem de interesse através de projetos de lei, quais os que o senhor considera que foram importantes nessa articulação que passou pela Secretaria de Assuntos Legislativos e que o senhor pode destacar aqui para a gente que houve ali uma tramitação rápida ou pelo menos ali uma tramitação para que aquilo fosse aprovado justamente para servir de interesse para a sociedade? Nós temos um caso agora recente, dá um exemplo, são muitos. Nós temos o caso dos policiais civis, dos delegados que ontem tomaram posse, foi 74.
entre delegados, investigadores, peritos, escrivães. Então, ali houve, veja bem, há um interesse do governo, que nós precisamos de mais um pouco de gente para que possa fazer o trabalho. A Polícia Civil, o trabalho é de polícia judiciária, e a Polícia Militar também, de preventiva ostensiva. Então, ali naquela causa de Barreira, foi por unanimidade a aprovação. Então, foi um projeto de interesse da sociedade, e tanto é que todos os deputados votaram favorável. Então, são fatos que muitas das vezes é um outro projeto, que muitas vezes fica em dúvida, mas esse projeto todos votaram. Então, se vê que aqui não houve oposição para o interesse da sociedade. Isso aqui aí é que é o mais importante. A gente acompanhou recentemente, né, o encontro de prefeitos e prefeitas aqui no estado do Maranhão, e foi um momento também importante para a articulação política do estado, principalmente porque na condição, na sua, de secretário de Assuntos Legislativos, acompanhar demandas que vêm por parte dos municípios e levar isso também para a ciência do governador e encaminhar para a Assembleia, uma movimentação extremamente importante. Hoje nós temos aqui, hoje os prefeitos, a maioria, ou quase a totalidade, compareceram, mas nós temos muitas demandas. O Estado é pobre. Então, os prefeitos, na maioria dos municípios, uma grande maioria, não tem arrecadação de coisa nenhuma. É só do governo federal e estadual. Não arrecada nada. Então, o governo tem que dar o suporte. O governo federal tem que dar o suporte, e a gente o governo não pode também dar o que pede, que muitas das vezes vamos embora dar aquelas prioridades. Muitas das vezes a pessoa vem com 3, 4 demandas, vamos embora tirar 2 demandas, ou uma demanda mais importante, enquanto quais as demandas mais assim que aflige a sociedade de imediato. A segurança é uma demanda importante. No caso, saúde é outra demanda importante, educação. E essas estradas estão com problema de infraestrutura do Maranhão todo. Então, são demandas que os municípios estão solicitando, e o governo está fazendo o possível. No caso do Estado, todo mundo quer polícia. Mas o governo não tem um efetivo que a gente podia resolver o problema de todos. Vamos trabalhar com o que temos. Então, hoje, a Polícia Militar cobre os 217 municípios. A Polícia Civil tem um efetivo menor. Então, mas trabalhando de forma que eu implantei isso na época que a Polícia Civil, naquela da Polícia Comunitária. Então, que antigamente a Polícia Civil com a Polícia Militar tinha um problemazinho de disputa. Eu digo, isso não precisa se disputar competência, a competência está definida. A competência da Polícia Militar é a polícia preventiva ostensiva, ou seja, é aquela polícia que trabalha, que evita o crime acontecer. A Polícia Civil, infelizmente, é aquela que corre atrás do prejuízo, depois que mata, aí é que vai correr. Então, hoje nós já temos as legislações, aqui a gente evoluiu muito, aqui o governador, ele reformou dezenas de delegacias, tanto da extração da Polícia Militar, como da Polícia Civil, como bombeiro. Então, está trabalhando, mas é muita coisa. Tem que fazer muita coisa, porque a situação estava muito deteriorada. Então, eu não costumo falar de gestões anteriores, mas essa gestão que o Brandão pegou tinha muito problema, atrasados que era para ser feito. Então, nós temos um problema seríssimo de efetivo. Nós temos um problema seríssimo de instalações. E o governo Brandão fez muita coisa já até agora. Tem um problema de salário, de reestruturação, ele tem feito, que o governo não pode, porque são instituições com efetivo grande, e qualquer aumento salarial de reestruturação, o impacto financeiro é muito grande. Então, o governador, qualquer que seja ele, tem que ter responsabilidade para não gastar mais do que tem. Senão, daqui a pouco, fica devendo servidores, funcionários, então tem que trabalhar com uma folha equilibrada, e dentro também da lei de responsabilidade fiscal, que isso é muito importante. Então, o governo tem feito aquilo que é possível. Hoje, o Maranhão, houve hoje, a nível de Nordeste, de Brasil, está numa situação
não está boa assim que a gente gostaria de estar, mas está numa situação boa, comparando outros estados. Então, o que se diz assim, olha, mas mataram ontem, hoje, porque hoje a gente já só fala no volume e quantidade. Mas quando uma vida é ceifada, tem família. Mas hoje a gente já fala, morreu no mês, 10, 20, 30. A gente termina acostumando com a quantidade. Então, nós temos que trabalhar de maneira diuturnamente, as polícias, para que a gente possa reduzir o máximo possível o índice de criminalidade no estado do Maranhão. Então, cada estado briga pelo seu, nós brigamos pelo nosso. Então, aqui, hoje a gente está, ontem foi 40 delegados. Então, a gente sabe que é pouco para o estado, mas vai suprir a necessidade de muitos municípios. Então, nós precisamos o quê? De um procedimento pré-processual bem feito. Mas a gente já vem de uma... Se você olhar 20 anos para trás, 30, a gente houve uma evolução. Eu fui secretário em 97. Naquela época, nós só tínhamos 4 ou 5 mil policiais. Mas aí pergunta, mas a população aumentou também, a tecnologia aumentou. Então, hoje, nós estamos em outro patamar. Mas naquela época que eu assumi, só tinha 60 e poucos delegados de carreira. Então, foi feito um concurso e de lá para cá, vem mantendo a qualidade, tanto da Polícia Civil, como da Militar e do Corpo de Bombeiro. O bombeiro hoje está numa situação de efetivo, talvez entre as três já é pior, porque o bombeiro tem um efetivo pequeno. E o bombeiro, a sociedade exige muito. Foi criado várias companhias independentes de batalhões do bombeiro com efetivo bem pequeno. E a gente sabe também que os equipamentos do bombeiro são caríssimos. Eu lembro que naquela época eu fui secretário, o primeiro caminhão de elevador era de 10, eu acho que era 10 andares. Então foi o primeiro e é caríssimo. Os equipamentos do bombeiro são todos caros. Então o governador investiu muito no Corpo Bombeiro, vai fazer agora uma sede nova ali próximo à rodoviária, isso é importante para que haja mais mobilidade para o atendimento. Porque essas instituições todas são necessárias. A Polícia Civil nós precisamos de quê? De delegados policiais bem treinados, com uma perícia de qualidade, para que prepare o inquérito policial bem formalizado, para que o juiz, o promotor, possa dar continuidade na ação penal do Ministério Público. A Polícia Militar, nós precisamos de pessoas treinadas, preparadas, para que proceda seu trabalho constitucionalmente, que é o trabalho preventivo ostensivo, dentro do estado todo. O Corpo Bombeiro, com o problema de queimada, inundações, está se virando como pode. Aí que tem os comandantes estão trabalhando e estão dando conta das suas gestões. E o secretário Maurício Martins, que que administra o sistema todo, sob o comando do governador, ele tem feito um trabalho dentro daquilo que é possível, orientar, reunir e incentivar os comandantes, trocar quando precisar e dar suporte, tanto de condições de trabalho e como condições para trabalhar. Então, todas as instituições militares e civis, o princípio base é a hierarquia e disciplina, para que a gente possa manter uma instituição bem organizada, como se diz, enxuta, para que possa prestar um serviço de qualidade à sociedade. Secretário, e o senhor é uma referência em segurança pública, já ocupou esse cargo de secretário aqui no nosso estado, falou a respeito da situação atual do Corpo de Segurança Pública, Polícia Militar, Civil, Bombeiros. E aproveitando, já que a gente está falando desse assunto, queria saber da sua opinião a respeito de um tema que vem sendo recorrente no noticiário nacional, que é sobre a atuação das guardas municipais. Como é que o senhor enxerga essa força de segurança pública? Veja bem. A alçada da atuação das guardas precisa ser mais ostensiva? Precisa de uma certa limitação com relação às polícias, militar e civil? Como é que o senhor Isso aí que eu tenho um comandante, que até faleceu, que ele dizia que quando... Aí ele dizia com o Trim, tu te lembra em 77, para a gente comprar um bujão de gás no Maranhão, era um trabalho danado. Aí ali na areinha, ali, cara, era um trabalho. Depois, entregou, viu os ônibus, era uma potência. Depois os ônibus foram perdendo espaço entre as vans.
Então, os ônus, praticamente as empresas hoje têm dificuldade de trabalhar. E assim mesmo é a polícia. A polícia foi perdendo espaço ao longo do tempo. Então, eu digo sempre que a polícia militar, a polícia civil, o corpo bombeiro, muitas das vezes eu sou mal entendido, ele tem dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva? Você é um funcionário público do Estado, ganha um bolso por R$3.000. Um policial, ele ganha o dobro, porque ele tem dedicação exclusiva. Então, ele não pode ter outra atividade remunerada. Aí se vê que isso aqui começou em Pernambuco, depois Teresina, de ter o famoso bico. Que o bico, ele é ilegal. Por que que as empresas, elas contratam os policiais? Muitas das vezes você vai numa loja de suporte grande, quando você olha ali um policial, qualquer pessoa paisando, você sabe que é policial. Então, está ali de maneira irregular, porque é muito mais fácil para o empresário pagar um policial que ele não tem cargos. Sei que eu vou pagar 3.000 para fulano. Ele não tem justiça do trabalho, não tem FGTS, não tem férias. Se a pessoa morrer ali, é problema do Estado, da população que paga. A arma é do Estado, a roupa dele. Então, é o custo zero para o empresário. Então, isso aqui é um negócio nocivo à sociedade e que no Maranhão e em outros estados, São Paulo e outros estados, às vezes eu vejo, fulano de tal, um policial ou da reserva ou da ativa morreu vigiando uma loja, aí eu vejo os próprios comandantes falam com naturalidade, aquilo é ilegal. Já teve morte. Então, isso aí é um absurdo. Isso aí a pessoa pode ser caracterizada de milícia. Porque o policial não pode. Aqui nós encontramos muitos médicos na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro, e o médico, evidentemente, o professor, ele pode ter outra atividade remunerada. O delegado, o civil, ou o policial militar, ou federal, mas ali ele tem que ter ele tem que ter o trabalho dele ali sagrado. No horário de folga, de noite, ele pode dar aula, tudo bem. A mesma coisa é um médico, mas ele tem que estar ali na Polícia Militar tirando o expediente dele de médico. O policial militar, a mesma coisa. E o professor, a mesma coisa. O vereador no interior, ele pode acumular o cargo, mas no dia da sessão, ele não pode faltar serviço. Então, é a norma. Se há incompatibilidade, ele diz, eu vou ficar só neste. Ele pede licença de policial e fica só com o vereador. Se ele não tem condições de médico, ele tem outra atividade, não dá para mim eu ter as duas com os horários conflitam. Ou ele tira uma licença de vencimento de enquanto resolve a situação. Então, são coisas que a gente tem que administrar com o objetivo de sempre do cumprimento da lei. Então, quando vejo prefeito, o policial está dando segurança para o povo, está errado. Segurança, quem está sendo ameaçado tem. Mas aí a pessoa faz um ofício ao secretário, ao governador, faz-se um planejamento. Esse aqui vamos dar segurança de maneira que uma segurança correta. Então, tem muita segurança aí que, às vezes, mata o prefeito ou quem está sendo... que o cara nem sabe se morreu. Então, tem que preparar, tem pessoas treinadas para aquele tipo de segurança. Não é só dizer que é militar ou sou civil que eu vou dar segurança, bota um revólver e acha que tem que fazer milagre. Não. Mas você considera as guardas municipais... Com relação, veja bem, às guardas municipais, você vê a história de São Paulo, historicamente, o estado... Vamos botar de 20 anos para cá. O estado mais violento que tinha era Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo sempre foi o 4º lugar. Então, foi um estado difícil. Depois que surgiu a Guarda Municipal de São Paulo, que a gente chama lá os marronzinhos, que eles estão praticamente na capital. Então, o índice de criminalidade ele reduziu muito lá, em São Paulo. Então, hoje, São Paulo é um dos estados menos violentos nas estatísticas do Brasil. Então, as guardas municipais, que tem me parece que é 50, o município tem que ter, no mínimo, para poder ter, parece que é 50 mil habitantes, eu nem me lembro bem, isso é previsto na Constituição, para ter arma. Então, mas desde que você é bem treinada, não adianta você
fazer uma guarda municipal e colocar um revólver. A Polícia Federal tem que administrar, porque os portes são dados pela Polícia, depois daquela reforma, da Lei 10.000 e pouco, a Polícia Federal é que expede porte de arma. Então, nós temos que dar arma, mas para pessoas bem preparadas. E o que a gente fica também preocupado, qualquer que seja a instituição, nós não podemos vincular política com segurança. Nunca deu certo na história. Polícia é polícia, bandido, bandido, cada um no seu quadrado. Então, a política nós não podemos vincular com política partidária, segurança qualquer. Tem um inquérito policial, aí se tem uma pessoa humilde, não tem ninguém, vai ser preso o outro porque é uma pessoa influente, não. Então, nós temos a lei, a aplicação de forma igualitária. Nós temos aqui a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna, e, para mim, a lei mais evoluída que tem no mundo. É essa, Maria, que hoje nós temos a Lei Maria com 48 artigos, mas ela já teve centenas. Todo dia está mudando alguma coisa, todo dia muda uma coisa. Então, aí hoje, o feminicídio é uma lei que já entrou na Lei 8.092, está no rol dos crimes hediondos. Então, houve uma evolução muito grande. Então, às vezes, eu digo que o Maranhão e o Brasil ainda não estão preparados para essa lei, que ela é muito moderna. Então, é uma lei moderna e nós temos o quê? Que nos equacionar a ela. Antigamente, marido brigar, marido briga, marido mulher, ninguém mete a colher. Então, hoje as coisas mudaram, nós estamos em outra realidade. Então, com isso, nós temos o quê? As polícias têm que se modernizarem. Eu conversava com o secretário, eu digo, olha, hoje o uso de helicóptero no São Luís, eu conversava com o secretário de Segurança, era importante na minha época, que a gente montou, equipou, construiu ali na Polícia Militar o aeroporto, a condição, o galpão, mas hoje nós fazemos isso com menos dinheiro. Hoje, aqui, aqui em São Luís, nós já estamos fazendo isso aí com drone, que é muito mais barato. Você acompanha, até aquelas áreas... Mas tem um efetivo maior, né? Então você acompanha uma pessoa aqui já aciona toda a polícia. Quando eu criei o CIOPS, a polícia não aceitava, a polícia, a imprensa 90% criticava, que isso não dá certo, o trem está ficando doido. Então, hoje eu montei, na época, você ligava no primeiro toque, no segundo alguém estava lá. Então, nós montamos, na época, nós dividimos a ilha em 4 áreas, a ilha tinha, na época, 365 bairros ou localidades, então a gente fechou. Então, hoje a gente já pode fazer esse trabalho mais modernizado com drone. Compra drone profissionais, aqui, em vez de você estar rodando aqui na praia com helicóptero, que é uma decolagem do helicóptero, aí dá uma volta na praia, é uma fortuna. E você pode fazer, é caríssimo. O equipamento é caro e a manutenção é mais caro ainda. Então, nós devemos deixar a base do helicóptero mais emergência, que não tem jeito. Agora, a base de acompanhamento, o drone é menor, olha com maior, tem mais visibilidade. Então, hoje nós estamos na área moderna e que em grandes centros pode ser utilizado o drone, para que possa, nessas vias que tem muito assalto a ônibus. Então, vamos acompanhar com drones. E através do 190, a pessoa aciona, a polícia está lá dentro de 2 minutos. Então, hoje, nós temos que, na polícia, nós temos que acompanhar a evolução da sociedade. Hoje, a nossa época é a tecnologia. Então, nós estamos na época moderna. Então, nós temos que nos modernizar e nos adequar a este tipo de trabalho de polícia. Porque naquela época você ia, trabalhava, você pedia para investigar uma pessoa, você passava 3, 4, hoje vem tudo, como se diz na polícia, vem tudo no colo. Você pede isso, já está tudo feito. Os programas estão todos prontos. Às vezes a gente chegava para poder pedir uma quebra de sigilo, passava 2, 3 dias anotando aqui na mão. Hoje você na tecnologia tem tudo na mão, o relatório já sai dentro de 2 minutos. Então, hoje a gente está com muito mais facilidade
de praticar uma boa segurança, porque tem os meios necessários e o governo, graças a Deus, está dando esses meios para o sistema de segurança pública. Secretário, voltando à política, um assunto que repercutiu muito, principalmente nesse fim de semana, foi sobre as entregas no município de Bacabal. O governador, junto com o Roberto Costa, ele teceu alguns comentários sobre o processo de sucessão. Como é que esse assunto já passou na sua pasta, na Secretaria de Assuntos Legislativos? Já teve diálogo também ali com o Orleans, o secretário de Assuntos Municipalistas, e também com a própria SECAP. Como é que esse assunto está sendo discutido hoje? O governador fez uma reunião e deixou taxativamente, digo, olha, sucessão só o ano que vem. Então, tudo aquilo que diz algum secretário, diz que pode ser isso, A, B ou C, não é correto. Então, muitas das vezes o governo vai e termina no impulso de um discurso falar alguma coisa que as pessoas, que num discurso, qualquer palavra, a pessoa leva para um lado, leva para outro, mas o governador hoje, ele conversando com ele discutiu, eu, umas 3 ou 4 secretários, nós vamos nos centralizar no nosso compromisso de governo. Vamos trabalhar este ano e esquecer política. Vamos, em termos de sucessão, só vou falar o ano que vem. Então, nenhum secretário, pela reunião que eu tive, não foi comum, ele deixou definir que nenhum secretário está autorizado a falar em sucessão, porque ele só vai falar o ano que vem. Então, eu posso ter o meu pensamento, dizer ele faz isso, mas é questão minha, pessoal, e eu prefiro me reservar o direito de ficar claro e deixar o governador decidir que ele é que administra o sistema do governo hoje, é o governador, e ele disse taxativamente que só vai falar em política, em termos de sucessão, só o ano que vem. E, com certeza, vamos orar para que a gente esteja com saúde, paz e vivo, para que no próximo ano ele possa realmente definir quem será o governador que ele vai apoiar, se ele vai sair ou não, só ele sabe. Nenhum secretário sabe desse assunto. O senhor também tem pretensões em 2026? Eu devo sair candidato em 2026, mas ainda está longe. Eu me foco muito no trabalho, eu sou muito técnico naquilo que eu faço. Tanto é que eu nunca nem falei em política ainda, mas eu fui secretário muitos anos, eu tive 3 mandatos de deputado, e o ano que vem vamos administrar, vou conversar, ainda não conversei com o governador, para ver se há a possibilidade da gente sair no grupo do governo, evidentemente. 4h29, 4h29. Nós conversamos com o secretário de Assuntos Legislativos, Raimundo Contrim, também histórico secretário de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. A gente aguarda no futuro novamente o senhor aqui no nós estúdio. Nós agradecemos aqui, é uma satisfação muito boa a gente falar tanto da nossa pasta atual, e as pessoas, quando sempre falam em segurança, eu fui delegado da Polícia Federal muito novo, e uma vida fazendo isto. Então, hoje eu estou numa situação que eu acho que eu tenho respaldo para que eu possa orientar. O secretário é muito ligado comigo, sempre a gente está conversando, eu dou as minhas orientações e a pessoa segue ou não, mas a gente fala o que pensa. Eu gostaria de agradecer, estaremos sempre à disposição para que a gente fale sobre a nossa parte e outros assuntos que porventura seja perguntado, a gente responde qualquer coisa.